Olá, meu nome é Igor Passarini, eu sou jornalista, graduado pela PUC em 2014 e pós-graduado pelo UniBH em 2019. Atualmente eu sou colaborador no UOL e coautor do projeto coronavírusmg.com.br. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa profissão pela qual eu sou apaixonado e também que eu considero como essencial para a nossa sociedade. Então eu vou falar um pouquinho dos motivos pelo qual eu escolhi, passando pela faculdade e também um pouco sobre o dia a dia, as minhas experiências. Desde criança, eu sempre gostei de me manter informado, de levar informação até as pessoas. Então, eu via Telecursos 2000, revistas, jornais, ia lá e queria contar para todo mundo, e também sempre fui muito curioso. Depois, já na adolescência, jovem, eu passei a querer também exercer uma profissão que eu pudesse conciliar a minha vontade de contribuir para a sociedade como um todo. Então, eu vi no jornalismo essa possibilidade, e aí, na hora de escolher o curso, é, eu já tinha toda essa construção na minha cabeça, e aí foi mais fácil, foi mais tranquilo. Na própria escola, eu gostava de disciplinas como português, história, geografia, que acabaram também indo ao encontro dessa minha escolha. Na faculdade, quando eu entrei, existiam dois grandes grupos, um dividido por editorias e um dividido por veículos de comunicação. Então, na minha turma de 60 pessoas, várias pessoas queriam trabalhar em alguma editoria específica, esporte, economia, política, e outros queriam algum veículo específico, TV, rádio, jornal, e esses eram os grandes grupos. Naturalmente, ao longo da faculdade, a gente vai mudando, a gente vai fazendo novas escolhas, descobrindo novas possibilidades, novos caminhos, além também de encontrar e de se identificar e de seguir de acordo com as possibilidades que vão aparecendo. Eu, por exemplo, entrei na faculdade querendo impresso. Eu amava impresso, gostava de jornal impresso, queria impresso. E quase ninguém queria impresso, gostava de impresso. Mas eu queria. Só que, naturalmente, o jornal impresso, ele vem caindo nas últimas décadas, né? Ele vem diminuindo o número de exemplares, de jornais. E aí, no meio da faculdade, eu tomei uma decisão, depois de fazer um primeiro estágio em jornal impresso, de experimentar. Então, eu fui para a TV, experimentei algumas produções multimídias, né, com produção em áudio, vídeo e texto. Depois voltei para o impresso e acabei me especializando e voltando a minha vida profissional para o online. Então, essa transformação, eu acho que ela está muito associada ao jornalismo. O jornalismo, ele passa por essas transformações e por essas mudanças de tempos em tempos mesmo. Atualmente, por exemplo, nós enfrentamos uma grande dificuldade como um todo, né, na nossa profissão, na medida em que todo mundo se tornou produtor de conteúdo. Então, o que diferencia o conteúdo produzido por um jornalista, né? É, e aí eu acho que o nosso papel é justamente mediar aquilo que é relevante e aquilo que não é, com ética e responsabilidade. E aí, como todo mundo se tornou produtor de conteúdo, tem muito mais conteúdo produzido, cabe a nós também lidar com essas notícias falseadas, né, popularmente conhecidas como fake news. Então, o papel do jornalista na sociedade como um todo, principalmente na atualidade, ele é fundamental. E dentro desse contexto, eu, por exemplo, atualmente tenho desenvolvido um projeto sobre o coronavírus, né, um projeto de jornalismo de dados, que é justamente uma dessas novas áreas, dessas novas ferramentas que surgiram nessa última década, principalmente aqui no Brasil, que se intensificaram pelo menos. Então, na minha faculdade, o curso, né, a faculdade de jornalismo em si, você vai ter disciplinas de radiojornalismo, de telejornalismo, jornalismo especializado, vai ter jornalismo econômico, jornalismo político, jornalismo esportivo, jornalismo cultural. Você vai poder ver um pouco sobre cada coisa, né, sobre as principais editorias de atuação e tudo mais, e praticar em quase todos, se não em todos, os veículos e plataformas. Isso é fundamental, porque é fundamental que o curso seja prático também, que ele tenha teoria e prática, porque o fazer jornalístico em si, ele é muito simples. Então exige de nós justamente que a gente pratique e que a gente saiba fazer isso de uma maneira clara e objetiva, né? Assim, clara, organizada e objetiva, para que o público compreenda e entenda aquilo que nós estamos dizendo e que a gente possa levar para o público a notícia
sempre de forma correta, né? Ou seja, com ética, com responsabilidade, buscando a imparcialidade, mesmo que não seja possível alcançá-la por completo. Por quê? Porque quando você vai entrevistar duas pessoas, por exemplo, você inevitavelmente vai colocar uma delas, a entrevista de uma delas primeiro. Então você faz escolhas. Então essa imparcialidade por completo, ela não é possível de ser alcançada, mas você deve buscá-la mesmo assim. E aí, dentro disso, né, dentro desse contexto da relevância do jornalismo na atualidade, é, da construção, né, do curso em si dentro da faculdade, que é um curso bem prático, existem alguns atributos, algumas exigências que eu acho que são fundamentais para o repórter, para o jornalista como um todo. É, a agilidade é uma delas, porque a notícia é rápida, a notícia tem que ser dada agora, antes que ela perca a validade. Então, o primeiro editor que eu tive, o Fernando Lacerda, ele dizia que matéria boa é matéria publicada. Então, é importante que você desenvolva agilidade. Um segundo ponto que eu considero muito importante também é a disposição, a disponibilidade, porque a notícia ela não tem horário. Então pode ser que você tenha que fazer uma matéria logo cedo ou tarde da noite. Você vai ter plantão, né? Então assim, todos os veículos de comunicação têm plantões, sábado, domingo, feriado. Você vai ter um rodízio nos grandes feriados também, Carnaval, Semana Santa, Ano Novo, Réveillon, Ano Novo, Réveillon, Natal, né? Então assim, você vai ter que cobrir grandes eventos e situações inesperadas, você vai ter que estar preparado e ter essa disponibilidade para conseguir lidar com essa profissão. Então, a profissão é difícil na medida em que exige agilidade, a profissão é difícil na medida em que exige disponibilidade, e a profissão é difícil na medida em que ela não é valorizada por grande parte da sociedade. Então, a sociedade durante essa pandemia, por exemplo, consome duas coisas ao vivo, assim, né? Tirando as lives como um todo, de produção de shows e outras coisas que estão acontecendo, a única coisa que é exibida, que é produzida ao vivo na TV atualmente, é justamente a produção jornalística, são os programas jornalísticos. E ainda assim, com a população consumindo esse conteúdo, consumindo o jornalismo, ele não é tão valorizado. Então, e vocês vão perceber essa desvalorização do jornalismo desde o começo da faculdade, porque você entra no curso e na primeira reunião de família uma tia-avó sua chega e diz: "Ah, um dia você vai ser o William Bonner, um dia você vai estar na Globo, na Record", e assim por diante, até hoje. Então você não vai fugir disso, não tem escapatória. Se você não se tornar um âncora do Jornal Nacional, sua carreira está acabada, você não alcançou o sucesso. Mas, brincadeiras à parte, é uma profissão que exige muito de nós. E ainda assim é extremamente gratificante, é extremamente importante. Então, sempre que alguém me fala, você acha que eu devo fazer jornalismo? Eu falo, olha, eu acho. Eu amo jornalismo é uma opção incrível, mas tem sim suas dificuldades, e muitas, como eu citei aqui algumas delas. Algumas outras coisas que eu queria falar aqui, que eu acho que são relevantes, é justamente sobre as atualizações que o curso vem passando. Quando eu comecei a faculdade em 2011, era um curso com poucas matérias do digital. E aí a minha pós foi voltada justamente para jornalismo em ambientes digitais, mas ele atualmente é um curso que envolve muito né, assim, interface com marketing digital, SEO, redes sociais, ou seja, uma produção de conteúdo multimídia, transmídia, multiplataforma. E isso passa, essa transformação, ela passa por essa nova geração que já vem mais preparada para lidar com essas ferramentas, com essas plataformas, mas ela não deixa de estar diretamente relacionada ao bom e velho jornalismo também, porque as técnicas de apuração, de escrita, elas continuam, elas precisam continuar. Claro que isso vai se adequando, mas entrevistar ambos os envolvidos em uma reportagem, como eu falei lá atrás, fazer o trabalho com ética e responsabilidade, são atributos essenciais e que irão continuar existindo, seja para o impresso, seja para o online. Então, acho que é isso que eu tinha um pouco para falar aqui hoje, resumidamente, sobre a profissão. Estou disponível
né, quem quiser me seguir no Twitter é Igor Passarini, @IgorPassarini. Coloco lá um pouco mais sobre o jornalismo também, sobre eventos, sobre congressos e um pouco mais sobre a profissão. A gente pode trocar mais ideias. É isso. Um abraço.